O que se vive no transporte coletivo do Distrito Federal é uma afronta aos direitos humanos, porque além de termos aqui uma das passagens mais caras do país, temos certamente um dos piores serviços de transporte coletivo do Brasil. Falo da situação vergonhosa em que se encontra o transporte público de Brasília, não só pelo serviço extremamente precário que é oferecido à população, mas também pelos equívocos do governo do Distrito Federal em insistir em um modelo oneroso, defasado, sem planejamento, sem transparência. Outra situação absurda aqui no Distrito Federal é o fato de ainda não existir integração entre os diversos modos de transporte. O GDF não implantou um sistema digno e efetivo de integração, porque fazer conexão entre viagens de ônibus com bilhete único é apenas baldeação. Sistema de integração em qualquer lugar do mundo requer conexão entre os diversos modais de transporte, nos quais um passageiro pode, com o mesmo bilhete, fazer viagens integradas pelo menos de ônibus e metrô. A falta de informação e a falta de controle operacional efetivo podem levar, mais uma vez, qualquer política de integração ao descrédito, como aconteceu no final da década de 80, quando a população rechaçou os terminais, os chamados currais. As pessoas que precisam do transporte público no Distrito Federal todos os dias, trabalhadores, trabalhadoras, pais e mães de família, vivem uma verdadeira humilhação diária. Em plena capital do país, nós certamente temos o pior transporte coletivo de todas as capitais brasileiras. Os brasilienses correm sérios riscos de segurança, porque saem de suas casas antes de o sol nascer, enfrentam viagens de mais de 2 horas, muitas vezes em pé, e pagam passagens muito caras. E essas pessoas, às quais Vossa Excelência se referiu, que moram no entorno do Distrito Federal ou que moram em cidades satélites do Distrito Federal, como Braslândia, por exemplo, essas pessoas, se elas se deslocam para Brasília de manhã cedo e voltam no final da tarde, elas perdem pelo menos 4 horas do seu dia dentro de um ônibus ou esperando um ônibus que não sabe se chegará no horário, com a certeza que entrará num ônibus lotado. Eu convido você a ir comigo na rodoviária, para você ver a situação que está hoje, a irritação da população quando demora para pegar ônibus. Eu lhe convido para conversar com a população e perguntar o que ela acha do transporte coletivo no DF. A sociedade foi às ruas para mostrar que não quer governo a serviço de interesses privados, mas um governo a serviço da coletividade. E quando o cidadão fala em transporte padrão FIFA, ele vai muito além da discussão sobre tarifas. Ele quer uma política de mobilidade urbana, democrática e participativa, encarada como um direito social de todos e não exclusivamente como um negócio, a forma que o transporte urbano tem sido tratado pelo governo. É um absurdo que o transporte urbano ainda não seja auditado no Distrito Federal. As empresas de ônibus do DF não emitem nota fiscal por passagem vendida. Hoje não podemos sequer saber quantos passageiros o sistema de transporta por dia ou por mês, o quanto arrecada, quais são as despesas. Sabemos quanto o Estado gasta em subsídios, mas elas sempre dizem que estão funcionando no prejuízo. Será que esse negócio não gera lucros? O governo do Distrito Federal mantém fechada a caixa preta do transporte público e mesmo depois das manifestações de junho, por mais transparência, apenas garantiu que as tarifas não aumentarão até dezembro. Mas é preciso ter a coragem de mostrar como se organiza o sistema, pois é inaceitável manter um serviço tão caro no orçamento sem mostrar seus componentes. Contrariando o artigo 14, inciso 3 da Lei de Mobilidade Urbana, o passageiro do transporte público continua sem informação
nos pontos de parada e terminais, sobre itinerários, frequências e horários. Ficam à mercê de informações obtidas de outros passageiros. O governo poderia também colocar a tecnologia a serviço da sociedade, para disponibilizar, por exemplo, as informações necessárias para o uso do transporte coletivo e para o efetivo controle dos resultados operacionais e econômicos do sistema. Deveria permitir ao cidadão, com essa mesma tecnologia da informação, o acesso a todos os detalhes das planilhas de custo do transporte público. Se continuar nesse compasso, Brasília vai parar em 2020. Será impossível circular aqui, pois não haverá mais espaço para tanto carro. Um governo que entenda, por exemplo, que o futuro está no transporte público de qualidade e não no transporte privado. Não adiantará nada se todos os esforços para melhorar em trânsito não começar pela melhoria do transporte coletivo no Distrito Federal, criando opções para que a pessoa possa sair da sua casa, pegar o metrô, depois pegar um ônibus integrado com o metrô para chegar ao seu local de trabalho, ônibus modernos, ônibus confortáveis, ônibus que respeitem itinerários, que respeitem os horários, que respeitem os cidadãos. O GDF precisa responder satisfatoriamente às necessidades e ao pleito colocado nas ruas pela sociedade. Trata-se de uma questão muito mais profunda do que o preço de passagens. O que se quer é a adoção de uma política, de fato, discutida e fiscalizada pela sociedade, com um sistema diversificado de transporte, veículos modernos e integrados, caixas abertos, ciclovias, calçadas e vias bem conservadas, acessibilidade plena, fiscalização e engenharia de tráfego, saúde pública, educação para o trânsito, segurança, meio ambiente e até mesmo previdência social, porque o número de vítimas de acidentes é cada vez maior. É hora de o GDF acordar, porque, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, Brasília já acordou. O direito à mobilidade é um direito para as pessoas, para garantir a qualidade de vida das pessoas. Vamos investir na mobilidade urbana, implantando já no primeiro ano de governo o bilhete único. Hoje, tem gente que pega 3 ônibus para ir trabalhar e 3 ônibus para voltar, ou 2 ônibus e o metrô. Nós temos que criar o bilhete único. Com esse bilhete, a pessoa vai poder pegar o ônibus, pegar o metrô expandido, poderá pegar o BRT pagando uma única passagem. Nós vamos traçar metas de reduzir o tempo de espera dos passageiros nas paradas. O que será necessário para fazer isso? Nós vamos ter que aumentar o número de ônibus, nós vamos ter que aumentar a frequência de ônibus, nós vamos ter que retomar algumas linhas no Gama e em Santa Maria que foram extintas, nós vamos ter que aumentar o número de trens do metrô, enfim, nós colocamos as metas e vamos buscar essas metas acompanhando os resultados, ou seja, investindo em gestão, em monitoramento dessa gestão para garantir o atingimento desses resultados. Nós vamos aumentar os números de ônibus, nós vamos expandir o metrô, porque a mobilidade urbana é um direito do cidadão. O senhor, no seu programa de governo, fala que vai estender, vai inaugurar as estações do metrô na Asa Sul, vai estender as linhas Asa Norte, Ceilândia, Taguatinga. O senhor fala também em VLT, saindo do Sol Nascente, Taguatinga, Riacho Fundo, enfim, saindo do aeroporto, vindo até o final da Asa Norte. Quando que o senhor vai inaugurar isso? No nosso governo. Em 4 anos? Olha, Fábio, em 4 anos. Dá tempo? Dá tempo. Não é muita coisa? O Distrito Federal tem um orçamento de 36 bilhões. Tem uma capacidade muito grande de buscar financiamento externo. Tem uma capacidade de buscar recursos do governo federal, que esse governo vem perdendo por falta de capacidade de apresentar projetos. E nós vamos priorizar a mobilidade urbana. Portanto, por exemplo, você estender o metrô até Ceilândia, mais 2 estações em Ceilândia, isso custa 290 milhões. Estender até Samambaia custa 230 milhões. Isso é perfeitamente possível fazer com o orçamento, desde que seja considerado prioritário para o governo do Distrito Federal, como será pelo nosso governo. Agora, o que eu posso dizer é que nós implantaremos, já no primeiro ano de governo, o bilhete único.
E a pessoa vai poder, com um único bilhete, usar todo o transporte coletivo do Distrito Federal. Pode andar de ônibus, pode andar de metrô e pode andar de BRT. Nós vamos aumentar a frequência, diminuir o tempo que as pessoas gastam no transporte coletivo e vamos investir em vários modais. Por exemplo, Brasília-Lusiânia, nós vamos transformar a linha férrea já existente num trem de passageiros. Esses estudos já foram encomendados pela Sudeco, quando estava dirigido pelo PSB. O senhor não fala em tarifa zero, mas fala em redução de passagem do seu eventual governo? Sim, e de melhoria da qualidade do transporte coletivo. Nós estamos convencidos que o transporte coletivo não é apenas obras. O transporte coletivo é, sobretudo, um serviço. E com a melhor gestão do transporte coletivo, nós temos condições de melhorar muito a qualidade no Distrito Federal, aumentando o número de ônibus, aumentando a frequência de ônibus, reduzindo o tempo de viagens e implantando o bilhete único. Nós vamos implantar o bilhete único no primeiro ano do nosso governo. Tem redução de passagem, então? Vai ter para o bolso do contribuinte, do cidadão que pega ônibus todos os dias, vai ter uma redução do preço de passagem. Nós já estimamos o valor da implantação do bilhete único. Isso vai custar 210 milhões de reais para implantar o sistema, que vai trazer economia para o cidadão. Quanto para cada cidadão depende de quantos ônibus o cidadão precisa pegar todos os dias. Nós vamos radicalizar na transparência. Nós vamos fazer um governo de diálogo permanente com todos os segmentos. Um governo eficiente e um governo que valorize a participação popular. Um governo com visão de futuro, que faça com que os brasilienses voltem a ter orgulho de ser brasilienses. Eu tenho certeza que nós temos atitude e coragem para mudar.